Está escrito assim, 2 Timóteo 3, aliás, 2 Timóteo 2, versículos 3 e 4 diz: Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus. Nenhum soldado em serviço ou que milita se embaraça com negócios desta vida a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Que Deus continue abençoando a todos. É uma satisfação poder estarmos aqui. E claro, nós vamos tratar alguma coisa com relação ao reino de Deus, à obra do Senhor. E a minha palavra, claro, será mais no sentido motivacional. Porque fazer a obra de Deus, fazer o trabalho do Senhor, nunca foi, não é e nunca será fácil. Sempre haverá os desafios, os obstáculos, as dificuldades, as barreiras, os problemas, e isso precisa que a gente tenha disposição para enfrentá-los e vencê-los. Eu trouxe aqui alguns tópicos para que a gente possa tratar. Estive conversando com o pastor Adalto outro dia e a gente sente um pouco, eu sei que é o peso do dia a dia, a correria, as ocupações, então isso acaba gerando no cristão, no obreiro, uma indisposição. E a gente precisa vencer essa indisposição, vencer, vamos dizer assim, o desânimo, a frieza, o cansaço natural da jornada. Mas eu trouxe aqui alguns pontos para a gente analisar. Olha só, preste atenção, porque o que mais atrapalha a obra do Senhor, às vezes são os obreiros despreparados. Às vezes o despreparo é o que mais gera dificuldades na obra do Senhor. Então nós precisamos buscar esse preparo, esse crescimento, esse desenvolvimento. O apóstolo Pedro disse que nós devemos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esta é uma verdade, irmão, muito real, que quando o apóstolo Paulo escreve sobre o episcopado, no capítulo 3 da sua primeira carta e o versículo 6, ele diz assim: Não seja neófito para não suceder que, se ensoberbecendo, caia na condenação do inimigo. A palavra neófito é sinônimo de inexperiência, alguém que não teria a maturidade necessária para fazer a obra. Então ele traz essa orientação e esse ensino, nos mostrando que precisamos desenvolver esta maturidade, esse crescimento, esse desenvolvimento. Eu entendo que os irmãos passam, que as irmãs passam, porque eu também passei pelo mesmo caminho, passei pelas mesmas expectativas, pelas mesmas necessidades, pelos mesmos desejos, e a gente fica um pouco confuso na jornada, mas nada que a palavra do Senhor venha nos ensinar e nos orientar. Então, uma das exigências que o apóstolo faz para o episcopado é que não seja inexperiente. Tem que ser uma pessoa que tenha desenvolvimento, maturidade, estrutura para assumir aquele trabalho. Eu já falei algumas vezes e vou repetir, dentro do contexto que estamos falando. O nosso pastor presidente lá em Madureira, quando fazia parte, ele tinha uma frase dos pais dele que ensinaram para eles, eu falo os pais na fé, e ele, como nosso pai na fé, nos ensinava. Ele dizia assim: quer passar vergonha, seja pastor. Quando ele dava esta palavra, ele estava nos ensinando que para nós fazermos a obra, para nós trabalharmos para o Senhor, haverá momentos em que iremos enfrentar essa circunstância. Ele disse que, ele usava essa expressão, às vezes você tem que comer um rato com cabelo e tudo, engolir sapo e caranguejeira, mas ter maturidade para absorver e saber conviver com essas circunstâncias ou situações. Então, obviamente que na jornada pode haver aquele que tenha menos experiência do que eu, do que os irmãos, então nós precisamos ter maturidade para sabermos tratar, absorver, abraçar e dizer para ele ou para ela que estamos juntos na caminhada. Louvado seja Deus.
Então precisamos ter esta maturidade, essa compreensão. Já no capítulo 2, da segunda que ele escreve a Timóteo, Timóteo, como todos sabem, ele era um pastor de igreja, por isso essas cartas são chamadas de cartas pastorais, porque ele estava instruindo, ensinando e orientando um pastor. No versículo 15, ele diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então, primeiro ele diz: olha, Timóteo, se alguém almejar o episcopado, você não pode deixar de observar se ele é neófito. E depois que ele assumir, ele vai desenvolver uma aprovação, não diante de você, Timóteo, como pastor, ou diante da igreja, mas diante de Deus. A aprovação, ela não é do homem, não é do pastor, nem da igreja. A aprovação, ela vem de Deus. Procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Por que eu trago essa reflexão, queridos? Porque eu trago essa meditação. Claro, a gente se comunica, a gente se conversa, pastores, obreiros, e a gente observa o comportamento e procura ser o mais didático, o mais claro possível e incentivar e motivar. Por quê? Porque, na verdade, nessa forma de compreensão, muitos não entendem o valor de ser um obreiro. Lá em Messias, por Madureira, não era da minha época, apesar dele ter congregado comigo quando eu cheguei lá para pastorear, tinha um diácono que, quando ele se abusava com alguma coisa, ele ficava brabo e dizia assim: eu não pedi para ser diácono. A pastora Ana deve estar lembrando, deve saber que... E ele não tinha uma dicção, uma cultura muito boa, e ele ficava bravo, ele dizia assim: eu não pedi para ser nhaco. Ele não sabia expressar a palavra diácono. Então você tem que entender, querido, que isso é uma grandeza que Deus nos concede. É uma posição elevada diante da igreja, diante do ministério, diante da sociedade. Deus lhe dar uma posição para você representar o reino, representar o evangelho, representar a igreja, representar a palavra. Mas nós, na verdade, às vezes queremos desprezar aquilo que Deus nos concedeu. Não valorizamos, não amamos. Então Deus, ele nos concede essa oportunidade. E quando eu falei a princípio que eu procuro entender os amados irmãos, é porque um dia eu também aceitei o evangelho de Jesus. Um dia também eu fui batizado nas águas. Um dia também me apresentaram para ser porteiro. E quando me deram essa oportunidade, eu abracei. Obviamente que muitos iam na minha frente, muitos eram colocados primeiro do que eu. E eu ficava esperando aquele momento e aquela hora para abraçar aquela oportunidade. Tanto que quando me fora dada, eu abracei e nunca mais larguei. Que é outra coisa que a gente vê e fica triste dentro do contexto ministerial. Pessoas que, em determinado momento, eles, por exemplo, são auxiliares da igreja, depois ele diz: eu não quero mais ser auxiliar, e se debanda e vive de qualquer maneira. Aí depois eles se dispõem a colaborar, mas tem algum problema, alguma coisa, eles já não querem mais e ficam. Não, quando você decide fazer a obra do Senhor, seja em que grau você esteja servindo, a Bíblia diz: aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Então, se você pegou no arado, não largue.
Não despreze o arado, não solte o arado, vai em frente. Eu sei que dói, eu sei que tem hora que sangra, eu sei que tem hora que você chora, eu sei que tem hora que você é humilhado, às vezes é caluniado, é desprezado, mas nada é motivo diante do reino de Deus para você largar o arado. Não, você não pode largar. Deus conta comigo e conta com você. Louvado seja Deus. Então, às vezes, a gente percebe isso, queridos, que às vezes alguns obreiros não entendem o valor de ser obreiro. Não tem noção da grandeza, da importância que é ser obreiro. A gente precisa ter esta maturidade, esta compreensão, esta noção. Às vezes, além de não saber o valor, a importância de ser obreiro, às vezes não sabe qual é a função de ser aquele obreiro, que exerce aquele obreiro. E isso, queridos, eu às vezes eu fico preocupado, porque a gente às vezes passa algum ensinamento, alguma orientação ou alguma determinação, e a gente tem certeza de que o irmão, a irmã, o obreiro, ela teve noção, ou ele teve noção do que foi passado, do que foi instruído. Às vezes eu reconheço que pode ser uma falta da minha parte, uma falha da minha parte. Porque na minha cabeça o irmão entendeu, a irmã entendeu, o obreiro entendeu. Às vezes pode ser uma falha da minha parte. Mas nós precisamos correr atrás do conhecimento daquela área que nós exercemos. A gente precisa saber o que faz um porteiro, o que faz um diácono, o que faz um presbítero, o que faz um evangelista, o que faz um pastor, o que faz um missionário, uma dirigente de oração, um professor de escola bíblica, enfim. Se você exerce uma função dentro daquele contexto, você precisa saber o que você tem que fazer naquele contexto. Porque senão você vai ficar à toa, ou até mesmo fazer algo que não é da sua competência dentro daquele contexto. Claro, você pode fazer algo além, com certeza. Mas você pode também deixar de fazer algo que seria a sua competência a fazer, por não entender qual seria a sua competência ou qual seria a sua responsabilidade. Então a gente precisa ter essa maturidade, esse desenvolvimento. Eu às vezes converso com alguns irmãos sobre som, sobre algumas coisas, e eu digo, olha irmãos, isso eu não aprendi porque alguém me chamou no canto e disse, olha, faça assim, assim, assim. Eu aprendi olhando e ouvindo. Alguém chegava e dava dica para fulano, olha, fulano é assim, assim. Eu estava perto, ouvia, aquilo ficava na minha cabeça. Por exemplo, um dia eu vi, a gente estava numa formatura, a gente fez um curso de teologia, fomos para a formatura, e na hora que foi tirar a foto, o fotógrafo, ele também era crente e era um dos alunos. E ele tirando foto, e peraí, ele vai sair na foto? Aí ele chamou o menino para tirar a foto e disse, olha, a gente vai ficar aqui na foto, deixa eu lhe ensinar como é que tira a foto. E eu perto, eu vi e ouvi o que ele falou. Disse, olha, você aperta bem devagarzinho aqui até dar o clique. Por quê? Porque se você apertar de vez, a câmera treme, embaça a foto. Então são coisas que você vai ouvindo, vai aprendendo. Então assim é no reino de Deus. Assim é na obra do Senhor. Então quando, uma vez o pastor Vianney ele passou 17 anos para poder ser ordenado a pastor, 17 anos. Eu estava fazendo a conta, eu passei 8 para ser ordenado ao pastorado. Comecei a pastorear a igreja como diácono. Primeiro ano não houve separação, segundo ano foi separação ao presbitério, depois evangelista em 2001. Aí eu fui ser separado ao pastorado em 2007, de evangelista para pastor, foram 6 anos, pastoreando igreja, responsável por um campo, por uma cidade. Mas ele dizia que quando alguém ia primeiro do que ele achava bom porque ele ia observar o erro e o acerto. Então aquilo acabou sendo uma lição, uma orientação para que a gente pudesse também ter essa compreensão. Então o obreiro precisa entender qual é a sua função dentro daquele contexto que ele está servindo. Porque senão, querido, olha, o meu medo como pastor responsável por um ministério, é de repente os nossos obreiros, eles achar que ser um obreiro é uma coisa assim meio que banal, e não é, entendeu? Não achar que é uma coisa de qualquer jeito, e não é. A gente precisa valorizar e ter a disposição para entender o Evangelho.
Dentro das separações, das consagrações, existem as regras. Claro que toda regra tem a sua exceção, mas existem regras para que haja separação de obreiro. Por estes dias mesmo, um jovem obreiro me perguntou: pastor, no nosso ministério a gente coloca azeite na cabeça do irmão quando vai separar, quando vai consagrar? Eu disse não. Por quê? Ele pergunta isso. Porque existem igrejas que têm essa regra, mas a regra assembleana não funciona assim. Na nossa regra, a gente ora e impõe a mão. Por quê? Porque a Bíblia nos ensina assim. Lá em Atos, eu até anotei aqui, 6:3. Atos, capítulo 6 e o versículo 3, tem a referência para a gente ter essa instrução. 6:3 diz: mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais instituamos sobre este importante negócio. Versículo 6. Apresentaram-nos perante o apóstolo e estes, orando, lhe impuseram as mãos. Então nós não colocamos azeite ou óleo na cabeça de quem vai separar. A gente impõe a mão, como está na Bíblia. Ora e impõe a mão. O azeite, no Antigo Testamento, se ungia o sacerdote, o rei e o profeta. Eram as 3 classes de pessoas que eram ungidos para exercer a sua função. Os utensílios da casa de Deus também eram ungidos para servirem na casa do Senhor, para serem utilizados na casa do Senhor. No Novo Testamento, a única ordem, a única exigência para se ungir com óleo são os enfermos. Não se unge para separar, não se unge casa, nem objetos de casa, nem pessoas endemoniadas. A única exigência para ungir com óleo são os enfermos. Obviamente que às vezes acontece, alguém chega para mim: pastor, dá para o senhor ir lá, ungir a minha casa? Quando é uma pessoa que eu tenho mais liberdade, eu digo: não, eu vou lhe ungir se você está com algum problema de enfermidade, e essa unção vai servir para abençoar toda a sua casa. Mas dificilmente eu vou. Às vezes a pessoa pede a gente por educação, a gente faz, mas não é. E quem pode ungir? Presbítero, está na Bíblia. Está alguém doente entre vós? Chame o presbítero da igreja, e este unja-o com óleo e ore. Então, no Novo Testamento, a orientação é para se ungir quem está doente. Eu lembro que tem só uma coisa que eu faço, esporadicamente, muito raramente, alguém fez isso, um presbítero lá no estado do Espírito Santo, e eu achei uma coisa interessante, eu achei viável. Às vezes ele estava pregando lá, ele pediu para todo mundo se levantar, fizeram a fila, quem desejasse, e ele ungia a mão da pessoa. Pronto, meu, a sua mão está ungida. Em casa você toca na sua geladeira, na sua cama, no seu guarda-roupa, no seu dinheiro, no seu filho, no seu marido, enfim, a sua mão está ungida. Eu acho que é aceitável, mas no contexto geral e pela Bíblia, a gente não unge, a gente impõe a mão e ora. Os irmãos entenderam essa parte, não é? Então por quê? Porque isso faz parte das regras, faz parte das exigências para que a gente separe alguém a obreiro. E como os irmãos sabem, diácono é separado, presbítero consagrado, evangelista, pastor e missionário são ordenados, ordenação. São coisas para os amados irmãos entenderem. Essas coisas, querido, que a gente fala em reunião, e eu acho que eu até marquei aqui, reunião são reuniões cansativas. Aqui o pastor não vai dizer que tem uma chave de um carro, chave de uma casa, e que está vendo a glória descendo, uma bola de fogo, anjos batendo. Não, são esses ensinos que a gente traz numa reunião, que às vezes se torna cansativo. Eu digo isso porque eu participei de muitas reuniões. Aqui tem alguns obreiros que nos acompanham e cooperam conosco e vieram ajudar conosco, que sabem que no ministério que a gente fazia parte era reunião mensal. Daqui a pouco a gente detalha mais sobre isso. Mas tudo isso é para que você possa desenvolver na obra. Então, às vezes, são reuniões
de 1 hora e meia, 2 horas, você não absorve quase nada, mas daquele pouquinho que você absorve naquela reunião, tem outra, você absorve mais um pouquinho, e quando chega num determinado momento, você tem uma bagagem que você nem mesmo sabe a bagagem que tem, tá ok? Então veja só, também nós temos tempo para consagração. A separação e consagração, ela segue um padrão de tempo. Por exemplo, eu fui separado ao diaconato, acho que eu tinha uns 5 anos de evangelho. Que, na verdade, se você for olhar o contexto assembleiano, é pouco tempo, meu irmão. O pastor Celestino não pôde vir, ele estava numa ocupação, que aí eu confirmaria com ele aqui. Ele conhece irmãos na missão, por exemplo, que tem deles com 20, 30 e até 40 anos como porteiro, meu irmão. E não arreda o pé. Lá na missão. Eu evangelizava, eu e o Celestino na Pronto, aqui o pastor Carlos sabe dessas histórias. E irmãos que saíam lá de Messias e ir para uma fazenda chamada Oriente, eu acho que dá bem uma meia légua ou mais, entendeu? Sempre ali, porteiro, e passavam 20, 30 anos ali, servindo, e não desanimava, então você tem que tomar isso como exemplo. Então eu passei, eu acho que 4 ou foi 5 anos, tanto que eu fui dirigir igreja como diácono, fui assumir Messias, eu era diácono. Então nós temos o tempo. Outra exigência, eu falei a princípio que toda regra tem exceção, e a gente vai detalhar um pouco mais. Casado civilmente, a gente pode separar alguém solteiro? Pode, dentro de uma necessidade sim, mas a regra, casado civilmente, batizado com o Espírito Santo. A gente fez uma reunião, está com tempo que a gente fez essa reunião logo no início, e se acordou que poderia até separar um diácono sem aquilo que nós tratamos como evidência para batermos com o Espírito Santo, que é o falar em línguas. Os assembleianos têm como evidência do batismo com o Espírito Santo o falar em línguas. Mas aí a gente, não, dependendo do testemunho e tal, a gente pode abrir uma exceção. Mas a regra é batizado com o Espírito Santo, dizimista. São regras das Assembleias de Deus, e a gente procura manter essa regra. Uma vez eu ouvi falar que o pastor Samuel Ferreira, que preside as Assembleias de Deus de Madureira no Brás, ele suspendeu, eu não sei, irmão, não vou falar com certeza, mas foi centenas de obreiros, porque eles não tinham pago a anuidade. Eles não querem saber, não tem boquinha, como dizia o Edley quando era criança, eles não têm boquinha, eles, entendeu? E eles têm, eu lembro que um pastor me contou uma história que na segunda-feira do mês, tem uma determinada segunda-feira, que é reunião de obreiros. Se reúne todo mundo e ele começa a apresentar o obreiro, a congregação, e se levanta o irmão, aqui pastor tal, congregação tal, aqui pastor, ele, congregação tal, e se levantou o irmão bem animado, aqui pastor, aí ele olha assim, não, mas você não é o dirigente da igreja não. Senão ele não pôde vir, ele aconteceu um problema, ele mandou representá-lo aqui. Aí o pastor Samuel Ferreira, veja como é as coisas. Mas eu gostei de você, rapaz, você tem uma empolgação, tem uma coisa assim, vem cá, chega, vem cá. Ó, eu vou lhe dar esse cheque aqui, eu não sei se foi 5 mil reais, você vai comprar mais umas gravatas, mais uns paletós e mais uns 2 ou 3 pares de sapato, porque a partir de hoje o pastor de lá vai ser você. Veja que loucura, irmão. Parece uma loucura, né? Então eles têm essa, e não querem dar satisfação, é muito complicado. Então a gente precisa ter consciência das regras, do sistema e das exigências que são feitas dentro de um contexto para você ser ordenado ou separado. A gente estava, quinta-feira foi o evento lá de Messias, a cidade está em festa, é aniversário, e foi feito um culto com os evangélicos e todos os pastores estavam lá. E eu lembrei que o presbítero Wellington, que é quem pastoreia lá na Igreja Assembleia de Deus Pentecostal, ele disse que está lá desde, parece, 2017. E ele é presbítero com ação pastoral. Desde 2017. Então, é uma forma que alguns ministérios têm de
de controlar, não sei o pensamento dele, mas existe. Sendo que, meu querido, veja só, a gente, às vezes, eu até falei isso na última reunião, que o pastor de saudosa memória, o pastor Zeneco, ele separou o pastor Daniel Silva, eu não sei se de diácono, já para pastor. E até os obreiros criaram uma dificuldade para aceitar essa colocação do pastor, porque eles acharam que não seria viável tirar ele de diácono e já colocar para o pastor. Em Madureira só teve um caso que fora parecido, que o irmão era membro e de membro já foi para presbítero. Mas essa exceção, ela é feita quando a pessoa dirige ou pastoreia uma igreja. Por quê? Porque ele é um membro, mas a ação dele, o trabalho dele é um trabalho pastoral. Entendeu? Porque é que às vezes acontece de um membro que está dirigindo uma congregação, com ação pastoral, com trabalho já de pastor, ele pode ser ordenado já para presbítero, até mesmo para evangelista. Eu acho que para presbítero já está de bom tamanho, no meu entender, na minha compreensão, colocar já para o pastor é um salto muito grande, e o peso, a responsabilidade, meus queridos, é porque a gente não vê, você não consegue contemplar com o olho material. Mas quem faz a obra do Senhor em graus de mais elevação, maior pressão no mundo espiritual, o inimigo exerce sobre a vida da pessoa. Então tem todos estes detalhes. Nós até fizemos uma exceção na última Santa Ceia, ali foi uma exceção porque nós temos a separação que é anualmente. No caso, na nossa conferência, tivemos a primeira, vamos nos organizar para a segunda, e a gente abriu uma exceção para 2 dirigentes de congregações, um que era o presbítero Lucas, que era diácono, e o outro, o presbítero Anderson, né, que foi para evangelista. Eu até pensei na reunião, na conferência, em colocar o presbítero Lucas de membro para presbítero. Eu digo, não, mas aí a gente segura um pouco. Aí foi que alguns obreiros lá do Canaã disseram, pastor, o presbítero Anderson está dirigindo aqui a congregação, e aqui tem 2 pastores, tem um evangelista. Eu conversando com um determinado obreiro, e ele disse, os irmãos estão achando assim meio estranho. Só que, queridos, mesmo se ele fosse membro, quem estivesse ali poderia ser pastor, evangelista, apóstolo, arcanjo, tinha que se submeter. Mas como os irmãos se agradaram do trabalho dele, assim como muitos outros que passaram por lá também fizeram um bom trabalho, deram essa orientação, não tem problema, a gente faz essa separação extraordinária. Então nós fizemos essa separação extraordinária do presbítero Lucas e do evangelista Anderson. Entendeu? Então são exceções, mas a nossa separação anual é na nossa conferência, que será anualmente. Então são detalhes que os amados precisam ter essa consciência. Deixa eu ver aqui. Já falei sobre a questão de se separa, se unge com óleo ou não. Uma coisa que... É por isso que a gente precisa ter esse desenvolvimento, queridos. A gente precisa ter noção em todo o sentido do Evangelho, em todo o sentido do reino, do ministério. Por exemplo, às vezes o obreiro não sabe o hino que tem que cantar em um ciclo de oração, em um culto de doutrina, em um culto de Santa Ceia, em um culto público. Você tem que ter toda essa noção. Isso tudo era coisa que nos era ensinado quando a gente assumia um trabalho e iria dirigir uma congregação. A gente era ensinado, olha, no culto de doutrina você canta esses hinos aqui, no culto de Santa Ceia você canta esses hinos, no culto público você canta esses hinos. Ou seja, no culto de abertura os hinos de abertura do culto, que são os hinos da harpa. Então, se você vai cantar em um hino de Santa Ceia, você canta o 301.
Vem ceiar, o mestre chama. É culto de Santa Ceia. 39. Alvo mais que a neve. Alvo. É culto de Santa Ceia. E outros que falem de sangue, que falem de salvação. Rude cruz se erigiu. É culto de Santa Ceia. Se você vai dirigir um culto de doutrina, você tanto pode cantar um hino que fale de oração, como um hino que fale de palavra. Fala Deus, fala Jesus querido. É um hino de palavra, de pregação, de ensino. Círculo de oração, vai orando, vai orando. Então, para cada culto, para cada reunião, tem um hino específico para a gente cantar. Não é que é errado, não é que é pecado cantar um outro hino, não. Mas quando você faz isso, você talvez esteja demonstrando que não tem o preparo para exercer aquela função. Não tem noção daquele culto. Por exemplo, tem culto fúnebre. Tem uns hinos certos para cantar numa cerimônia fúnebre. Como a gente diz no popular, em uma sentinela. Tem os hinos adequados, entendeu? No céu não entra pecado, fadiga, tristeza, irei eu para a linda. Isso é culto. Quando o Jordão passar, isso é culto fúnebre. Mas alguém disse que um dia alguém estava no culto fúnebre e cantou aquele hino que diz assim: livre estou, pela graça. O camarada morreu, está no caixão, sem levar para o cemitério, você cantando que está livre. Então são noções que a gente precisa ter para fazer a obra. Então o obreiro precisa ter esse conhecimento. São conhecimentos mínimos, básicos, porém necessários para que a gente faça a obra do Senhor, o reino de Deus. Então a gente precisa ter culto público, o hino que você vai cantar. Existe também a leitura para cada culto. Se você vai fazer um culto de Santa Ceia, tem aquela passagem de João 6, eu sou o pão da vida. Tem Lucas, acho que 22:14, desejei muito comer convosco essa Páscoa. Na hora que você vai ministrar a ceia, isso já é mais para a questão pastor e dirigente, você pode ler o Lucas 22:14, ou 1 Coríntios 11:23, na hora que vai partir o pão. Então, tudo isso faz parte do desenvolvimento do ministério. Por que é que hoje a gente vê muitos ministérios e às vezes as pessoas inventam coisas que você olha assim e fica até horrorizado, fica pensativo, como por exemplo, consagrar o obreiro derramando óleo. A minha esposa foi um dia com os irmãos lá do Barro Duro, quando a gente estava em Maceió, para uma festividade, eu não sei o que foi que fizeram lá, e botaram óleo na cabeça de um irmão lá, de uma pessoa. Aí terminou o culto, foram servir um lanche, a irmã, para não sei se vinha com uma bandeja, meu irmão pisou no óleo e só deu ela. Aí escorregou, com a perna subiu, a cabeça bateu no chão, quase. Então não existe dentro do contexto, mas aí as pessoas, por ter uma noção embaçada, aí criam muitas situações, às vezes sem o contexto bíblico, sem a base bíblica, e inventam muitas situações. Você vê na internet, tem igrejas que os obreiros, principalmente o pastor, vai com vestidão batendo nos pés, uma manga no braço e tal, e começa a rodar no meio. É falta de conhecimento bíblico, irmãos. Quer às vezes criar ou inventar alguma coisa para chamar a atenção do povo, para ver se o povo é atraído, para ver se as pessoas vêm. Mas nós não podemos entrar por este caminho. Nós precisamos ter uma base, e a nossa base é a palavra. As pessoas têm que vir e tomarem consciência da palavra. A gente não pode inventar alguma coisa, não porque lá deu certo, fulano fez e deu certo, lá na igreja tal está cheia, porque lá está dando certo. Não, a gente não faz o que dá certo, não, irmão. A gente faz o que é certo. A gente não pode se iludir e ir atrás e ser atraído por essas questões, não. Mesmo que a gente vá devagar, com dificuldades, mas a gente tem que ir pelo ensino, pela orientação da palavra. Então, na hora da leitura, dependendo do culto, se é um culto de Santa Ceia, você vai fazer uma leitura baseada na ceia. Se é um culto de doutrina, você lê o Salmo 1, é uma boa leitura para um culto de doutrina. O Salmo 119, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra. E outras passagens mais que falam de ensino, de orientação. Culto público nem se fala. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Ou um salmo bonito, um salmo atraente, você lê. Então tudo isso
faz parte do desenvolvimento do culto, do obreiro e do ministério. Tá bom, queridos? Que Deus continue te abençoando. Outra coisa que eu vi até os irmãos comentando no ônibus, os irmãos conversando lá, e eu fico muito feliz quando eu vejo os nossos obreiros unidos, brincando, se distraindo. Isso me deixa feliz, querido. Eu fico muito satisfeito que os irmãos tenham essa liberdade, essa comunhão. Isso é muito saudável. E de repente começaram a falar sobre tempo de pregação, então, mas tem obreiro que não sabe quanto tempo é uma saudação, quanto tempo é uma palavra, quanto tempo é uma mensagem. Tem obreiros que não sabem, entendeu? Não consegue ter a noção de que uma saudação você vai 5 minutos no máximo. Uma palavra você vai 7 minutos, estourando 10. Mas isso é tempo que às vezes as pessoas não sabem. Eu já passei por isso no início da minha jornada, eu não tinha muita noção, eu até entendo. O relógio lá para mim era só um negócio que estava lá para enfeitar a igreja. Então, no início, você não tem muita noção, mas com o tempo você vai sendo ensinado, e orientado, e instruído para você entender. Foi marcado que alguns pastores iam dar uma saudação lá no culto do Evangelho, que me colocaram na escala, e eu com medo, eu fico tenso, irmãos. Eu falei tão ligeiro, parecia que eu era, no tempo que eu era novo convertido. A minha esposa e as primas dela faziam a maior algazarra, meu irmão, porque eu falava muito ligeiro. Aí eu me lembrei daquele tempo, para não tomar o tempo, que eu fico preocupado, digo, meu Deus, tem o pregador, tem a cantora, tem não sei quem, tem mais para se apresentar. Aí eu estava falando por cima assim, uma palavra por cima da outra. Aí a minha esposa, se eu soubesse disso antes de me casar com ela, eu não tinha casado. E as primas dela, quando eu terminava de pregar, elas gritavam lá baixinho, né? Baixinho, gol! Tem aquele negócio do rádio, né? Tem aquele narrador de futebol de rádio, né? Ela vem falando com uma bola, gol, você não sabe, né? E a bola corre com o tempo. Tem um narrador que falava isso. Entendeu? Mas você tem que ter noção de tudo isso, o tempo de uma saudação, o tempo de uma palavra, o tempo da mensagem, para não gerar nenhum desconforto, nenhum contratempo. A hierarquia, a gente precisa saber o que é a hierarquia pastoral, hierarquia ministerial. Tem a diaconisa, tem um diácono, tem um presbítero, tem um evangelista, tem o pastor, tem a missionária. Todos eles, principalmente na igreja, na hora das oportunidades, você vai ter esse cuidado. Vamos ouvir o diácono, a diaconisa, o missionário, a missionária, o pastor, enfim, todos precisam ser tratados dentro da hierarquia, porque assim você vai estar plantando, e na proporção que você planta, você colhe. Tem gente que não sabe o tempo de disciplina de um obreiro, como é que funciona. Então, tudo isso faz parte do desenvolvimento. Um obreiro é disciplinado, se ele é um diácono, presbítero, evangelista ou um pastor. No meu tempo, lá, era coisa séria, querido. Se um diácono fosse disciplinado, era um ano para ele restabelecer o seu diaconato. Entendeu? Ele era disciplinado. Depois de alguns meses, ele voltava à ceia e tinha um ano, mais ou menos, para ser avaliado, para ele voltar a exercer a sua função diaconal. E assim ia subindo, presbítero 2, evangelista 3 e pastor, ia subindo. E hoje está uma bênção, queridos. Eu lembro de comentários que houve pastores, veja só, pastores, que a esposa pecou, não foi ele que pecou, a esposa pecou, e por causa disso ele perdeu o ministério dele, a posição pastoral, e morreu no banco da igreja como membro. Veja a responsabilidade, a cobrança e a exigência. Então hoje você vê que tem pessoas que estão na igreja, às vezes chegam na igreja e dizem, eu sou evangelista, eu sou presbítero, eu sou pastor, sou missionário. Aí vem para a igreja, a gente abraça, dá o apoio. Aí de repente a gente sabe da história. O fulano agora está no carnaval, pulando o carnaval, o frevo lá, está lá, solto, bebendo, tomando. Aí passa o carnaval, aí ele aparece de novo na igreja com a Bíblia, paletó e gravata, e chega nos cantos, não, eu sou missionário. Meu Deus do céu, não é assim não, é coisa séria, irmãos. Aí chega na igreja querendo pregar, querendo cantar, querendo tudo, não. Obviamente, se a gente não sabe, a gente é inocente. Mas não é assim, querido. Hoje o camarada se desvia, peca, bebe, pinta e bora, vai lá para o mundo, depois volta no outro. Não, pelo amor de Deus, não é assim, querido.
A gente vai abraçar, a gente vai apoiar, a gente vai dar a mão para ajudar aquele obreiro, mas é o que estamos vivendo hoje, queridos. É o que a gente vê hoje nas mídias sociais, é o que a gente sabe hoje pelo mundo afora. Então as pessoas acabaram banalizando o evangelho. Vocês não sabem o valor de ser um obreiro, de ser um pastor, a responsabilidade, o que você representa, o seu compromisso. Então acaba banalizando, isso gera escândalo. Então nessa forma de entender, acaba que colocando todo mundo no mesmo pacote, no mesmo balaio, e acha que é todo mundo igual. E não é, irmãos. E a gente precisa lutar para que os nossos obreiros, nosso ministério, nosso povo entenda o valor e a responsabilidade que se há no evangelho, que se tem no evangelho. Nós não podemos ser aquelas pessoas, como é que eu posso dizer, descomprometidas com o evangelho. Quando pediram para separar os diáconos, eu acho que está aqui anotado, mas me veio a lembrança, eu já vou passar aqui para os irmãos. No capítulo 6 e o versículo 3, que eu li há pouco, diz assim: mas irmãos, escolhei dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. 3 características. Primeiro, boa reputação. O que é boa reputação? É bom testemunho. É bom testemunho. Escolhei dentre vós 7 varões de boa reputação, de bom testemunho, de bom exemplo. E é a primeira exigência. Ele não exige que seja cheio do Espírito Santo primeiro, é o que está em segundo. E nem que tenha sabedoria. A sabedoria está em terceiro lugar. A primeira coisa que ele exige é bom testemunho. Um dia alguém perguntou para um dos pais da igreja, um dos pregadores do tempo passado, o que ele poderia fazer para ser mais útil no evangelho. Este irmão que perguntou ao pastor, ele era sapateiro. Disse: pastor, o que é que eu posso fazer para ser mais útil no evangelho, para representar o melhor evangelho? Ele disse: faça o sapato da melhor qualidade e venda por preço justo, e assim você vai glorificar o nome do Senhor e vai representar bem o evangelho. Isso é o quê? Reputação, bom testemunho. Então é a primeira exigência que se faz aqui. E o apóstolo Paulo, quando escreve lá, ele diz que tem que ter bom testemunho dos que estão de fora, daqueles que não são crentes, de quem não é crente, porque lá fora, às vezes tem gente que quer ver o cão, mas não quer ver um crente. Eles odeiam o crente, mas quando ele vê um crente direito, um crente fiel, ele diz assim: olha, eu não gosto de crente, eu nunca vou ser crente, eu odeio crente, mas se um dia eu for crente, eu vou ser crente, que nem aquele irmão é crente mesmo. Então é a exigência que o apóstolo fez para separar os diáconos. Boa reputação. Pessoa que comprava e pagava, que falava e cumpria com o que falava, que andava em santidade e justiça, que dava testemunho por onde passava. Tem um abençoado que diz que está congregando lá com a gente não recebeu ele lá. Mas ele disse que ia ficar lá com a gente, que ia congregar lá com a gente, mas o testemunho, só o sangue de Jesus. Então, dificilmente a gente vai aprovar que essa pessoa congregue com a gente. Se fosse uma pessoa de bom testemunho, era chegando no dia, no outro, a gente já estava recebendo ou reconhecendo, que são duas coisas que fazem parte também da questão ministerial: recebimento e reconhecimento. Recebimento é quando a pessoa vem com carta, aí você faz o recebimento e automaticamente o reconhecimento. O reconhecimento é quando a pessoa vem sem carta e ela tem um tempo de provação. Nós que somos ministérios pequenos, queridos, e pela necessidade, nós abraçamos de primeira. Mas tem ministérios que põem você à prova, tem obreiros de sobra, põe você à prova, põe você em observação para decidir se você vai ser recebido. Tem deles que até rebaixam o seu cargo. Se você é um pastor, ele coloca um evangelista, se é evangelista, ele coloca um presbítero, se é presbítero, ele coloca como diácono, se é diácono, ele coloca como membro. Eles rebaixam a sua posição.
pela a posição talvez, mas nós às vezes pequenos, nós às vezes recebemos alguém e damos apoio, mas é claro que a pessoa também tem que ter um bom testemunho, porque não é o ministério que faz você grande, irmão, não é. Não é, eu já falei isso, até falei na reunião passada, que não é o ministério que faz você grande. É o seu trabalho, é o seu testemunho. Porque lá fora, as pessoas não querem saber se você é da Assembleia de Deus Madureira, Assembleia de Deus Missão, Assembleia de Deus Vida e Fé, Assembleia de Deus da Paz. Eles não querem saber. Eles olham para você e veem você um crente. É isso que eles veem em você. Eles não querem saber de que ministério você faz parte. Então eles observam se você é crente. Então é nessa observação que a gente tem a noção do testemunho da pessoa. Teve até um pastor, um dia ele conversando com um pastor do nosso meio, ele estava fazendo uma observação. Veja, irmão, são coisas que a gente precisa aprender. E ele até disse, pastor, tem alguns obreiros que estão aí meio bochechudo. Eu digo, foi que houve? Eu disse, não, porque ele usou esse exemplo. Se às vezes tem pessoas que saem do ministério e retornam o seu, já abraça e coloca, não coloca em prova, não coloca em observação e já coloca para trabalhar, para fazer a obra, Eu digo, mas são pessoas que a gente conhece. Não, pastor, mas tem que ter uma observação. Por quê? Porque os ministérios grandes fazem isso, queridos. Entendeu? Tem esse comportamento, essa forma de agir. Por quê? Porque talvez no pensamento deles, cuidado, responsabilidade, não sei. Glória a Deus. Então, queridos, olha só, nós somos chamados para obreiro e, como eu falei há pouco, reunião é um trabalho cansativo. Reunião é. Porque num culto, um prega, outro canta, outro vai, outro vem, então você até se distrai um pouco. Uma reunião você fica 1 hora e meia, até mais tempo ouvindo a mesma pessoa ensinando e orientando, gera um certo cansaço. Porém, nós não podemos desprezar os trabalhos que são feitos para nós. As reuniões de obreiro é feita para um obreiro. Tinha muito mais obreiros para vir com a gente lá de Messias, mas como a cidade está em festa, teve desfile e outras atividades, enfim, então não foi possível. Mas a gente agradece os que vieram, eu deixei facultativo, mas dentro de um contexto, é uma coisa que é feita para nos honrar. É uma reunião para os obreiros, é um trabalho específico para o obreiro. Vai se tratar coisas concernentes ao obreiro. Então eu preciso valorizar e entender que aquilo é algo especial para a minha vida. Quando eu fui pastor em Madureira, aqui a gente tem aliviado talvez pela nossa estrutura, que a gente deve estar se estabelecendo, se estruturando, mas em Madureira era reunião mensal. Todo primeiro sábado do mês era reunião. Tinha de manhã com os dirigentes das congregações, se fosse ele membro, fosse presbítero ou diácono, se ele dirigisse uma congregação, ele era convocado para estar na reunião de dirigente. Começava às 9h30 da manhã, ia até meio-dia e meia, às vezes 1 hora, às vezes passava. A gente terminava, ia almoçar, quando era 3 horas, retornava para a reunião de ministério. Aí diáconos, diaconisas, graças a Deus, os obreiros lá de Messias sempre foram firmes lá com a gente teve uma graça que tinha uma van da prefeitura que sempre levava os irmãos e foi uma bênção. Por tempo que a gente passou lá, sempre tinha 5, 10, 12, acho que até mais obreiros. Todo mês eu tinha esse prazer de ter um número bom de obreiros lá com a gente. Mas era todo mês, de manhã, de tarde, e ainda tinha a Santa Ceia à noite. E lá não tinha lugar para a gente tomar banho, para a gente mudar a roupa, tomar aquele banho relaxante, passar aquele perfume do jeito que ia. Eu fui pastor aqui, União, partia daqui 6 horas, 6h30, pegava o ônibus e partia para lá. E ficava lá até 10 horas da noite, meu irmão. O dia todinho. Você chegava em casa quebrado, moído, todo mês. E de lá de Messias, vou repetir aqui para os amados irmãos, teve vez que eu não tinha dinheiro para ir. 2 vezes eu não tinha dinheiro para ir para a reunião em Maceió. Foi o que eu fiz.
Montei numa bicicleta velha, sem saber pedalar direito, não tinha dinheiro para nada, não levava uma chave para nada. Se a bicicleta tivesse quebrado na beira do caminho, eu ia a pé para lá ou para cá, porque eu não tinha dinheiro para pegar van. Fui a pé até no Vilagem de Campestre, que tinha um pastor amigo meu lá, eu fui pastor lá na congregação, e lá tinha uns obreiros que era meu amigo, ele me dava o vale transporte, de lá eu ia para a reunião. Mas eu fui de bicicleta, irmãos. E eu lembro que eu memorizei 3 razões, eu acho que eram 3 razões pelas quais eu ia para essa reunião. Primeiro, o prazer de estar na reunião. Segundo, a responsabilidade de estar na reunião. E terceiro, a aprendizagem que eu tinha na reunião. Eu comecei indo pela responsabilidade e até pela curiosidade. Depois, eu fui pelo aprendizado. E quando faltou, acho que o segundo pelo prazer, e quando faltou o prazer, eu ia para aprender. Então a gente sempre procura adquirir e absorver alguma coisa. Então se hoje eu consigo, pela infinita, pela imensa, pela incomparável graça e misericórdia de Deus, presidir um ministério, claro, tem as minhas falhas, os meus defeitos, os meus vacilos, os meus erros. Como administrador, eu acredito que não existirá alguém perfeito, mas a gente consegue dar conta. Por quê? Porque eu sofri aquele tempo ali aprendendo, ouvindo, às vezes cansado, às vezes com fome, naquela luta, mas ali ouvindo. Olha, aqui entre nós, talvez tenha uns 4 ou 5, eu não vou dizer com exatidão, mas talvez aqui entre nós, poucos de nós terminou o ensino médio. Talvez poucos de nós, eu não vou dizer aqui quanto, mas talvez poucos de nós. Eu não terminei o ensino médio. Quando eu cheguei em Messias, eu só tinha a 4ª série. Aí, o pastor disse, para ser separado da evangelista, tem que ter o curso de teologia e tem que ter o ensino fundamental, que é a 8ª série. Diga agora que eu não tenho. Aí foi que eu senti falta, meu irmão. Mas por quê? Porque quando eu era menino, eu achava ruim ir para a escola. Eu preferia ficar brincando com os meninos de bola, era mais agradável, era mais feliz, era mais alegre, a escola era cansativa. Aí foi que eu tive que voltar a estudar, fiz o curso de teologia, tal, me esforcei. Depois fui fazer o EJA de 10 matérias que tinha, de 10 provas, ainda passei 7, eu estou devendo 3, física, química e matemática. Entendeu? É aí onde a gente sente. Eu fui trabalhar no Bom Preço, a minha tia conseguiu lá uma vaga para mim, para o meu primo, disse que tinha lá um trabalho, eu fui, eu e o meu primo. Eu acho que eu só tinha a 3ª, não tinha nem a 4ª série nessa época. Voltei a estudar lá em Maceió, enfim. Aí terminei depois. Aí quando a gente chegou lá, a minha tia disse, olha, fulano, eu trouxe esses 2 meninos aqui para trabalhar, eu tinha uns 18. Estava chegando aos 19 anos de idade. Aí ela disse, qual é o grau de instrução deles, ou seja, a escolaridade deles? Aí o meu primo já tinha terminado, parece que ele tinha terminado, não sei se era a 8ª série ou era o ensino médio, eu não tenho bem lembrança. Aí ele disse, eu já terminei assim, certo? Tem uma vaga para você lá na 297. Aí disse, você já terminou o ensino fundamental? Eu disse, não, só tem a 3ª, então não vai ter vaga para você não. Aí foi que eu senti, meu irmão, entendeu? Aí é quando a gente sente. Mas aí, ela disse, olha, só tem uma vaga, se você quiser, é de auxiliar de almoxarifado, que era para descarregar o caminhão. Eu até fiquei assim, a minha tia, fala, menino, eu vou. Entende como é que funciona? Então é quando a gente sente, irmãos. Porque eu achava chato ir para a escola. Eu preferia ficar brincando de bola com os colegas. Então, quando chegou a hora, foi que eu senti. Então, da mesma forma no Evangelho, da mesma forma no ministério, irmãos. Vai chegar o momento que você pode assumir uma posição, um trabalho, uma condição que vai exigir certo conhecimento de você. Não é que você é uma pessoa ruim, não é que você é uma pessoa má, não é que você não seja crente direito, não seja crente fiel. Não, você é uma pessoa direita, é uma pessoa boa, é uma pessoa de bom testemunho, é uma pessoa fiel, obediente, que ama a Deus, que ama Jesus, que ama a palavra. Só que quando você vai fazer, por não ter a experiência, você se atrapalha. Porque não quis ir para um trabalho de instrução, para uma escola bíblica, para um trabalho de ensino, para uma reunião do obreiro, receber a instrução, receber as coisas simples e básicas que se passa numa reunião. Então a gente precisa ter essa disposição, queridos.
Então você precisa fazer esse sacrifício para crescer na graça. Eu sei que é cansativo. Claro que dentro do nosso contexto nada é obrigatório, nada é forçado, mas a gente precisa ter essa noção. Eu fui pastor em Madureira durante 15, só aqui em Alagoas foram 15 anos. Com o tempo que eu passei no estado do Espírito Santo foram 16. Em 15 anos, para dizer que eu não perdi uma reunião, eu perdi uma e não foi culpa minha. 15 anos, eu não perdi uma e não foi culpa minha. Foi que o pastor presidente recebeu uma convocação para ir para nacional, para uma reunião nacional. Ao invés dele adiar a reunião, ele adiantou. Em vez de ele fazer um sábado depois, ele fez um sábado antes. Como naquela época praticamente ninguém tinha telefone, celular, não conseguiram me comunicar. Então foi por essa razão que eu perdi, que eu não fui. Porque fizeram antes e eu não sabia. Mas em 15 anos, nunca perdi nenhuma reunião, querido. Não, nunca perdi. Eu ficava apavorado quando eu via o pastor apresentando os dirigentes das congregações e faltava um, faltava outro, ele ficava agitado, ficava bravo. Se a gente tem que tomar providência, eu vou tirar esse obreiro da congregação, vou botar outro, porque isso é o... Entendeu? Era aquela confusão, então eu digo, meu Deus, eu não quero que isso aconteça comigo, quero que isso venha sobre a minha vida. Então, querido, todo o trabalho do Senhor, toda a obra do Senhor exige um esforço, um sacrifício e uma dedicação à obra. Porque se não tiver isso, a gente enfraquece, irmãos. O reino enfraquece, o ministério enfraquece. A sua presença, a sua colaboração, a sua ajuda, ela é de grande importância para o reino de Deus. Talvez você mesmo não saiba mensurar, não saiba medir, mas é de grande importância. Jesus Cristo disse uma vez, eu não lembro a referência, também não anotei aqui, que nenhuma casa, cidade ou reino dividida vai subsistir, irmãos. Nenhuma casa, cidade ou reino vai subsistir. Se uma casa se dividir, ela não subsiste, ela se desfaz. Se uma cidade se dividir, ela não subsiste, ela se desfaz. Se um reino, veja, quando se fala de um reino, fala de algo grandioso. Pois se esse reino se dividir, ele acaba não subsistindo. Então essa verdade se aplica a tudo, até ao ministério. A igreja não vai deixar de existir, mas o ministério pode não subsistir, porque não houve unidade, não houve união, não houve, sabe, aquela ligação, aquele apoio, aquela dedicação. Então a gente precisa ter essa noção. Porque às vezes acontece, querido, veja só, às vezes acontece de que nós queremos desfrutar da grandeza e não existe nada de mal nisso. Nós desfrutarmos da grandeza, participarmos de algo grande, de algo glorioso, de algo importante, de algo vultuoso. Não existe nada de mal nisso aí. Mas o problema é que a gente precisa trabalhar para que isso seja uma realidade. Porque se você pensar assim, não, se eu estou aqui, mas aqui não for avante, eu vou para o ministério tal, vou para o ministério tal. Sim, mas lá está grande, está desenvolvido porque alguém está pagando o preço. Porque alguém está se esforçando. Alguém está trabalhando para aquilo ser uma realidade. Eu estava dizendo para um irmão esses dias, eu digo, eu não gosto de pregar em festividade, não é que eu não goste, é mais ou menos assim. Por exemplo, as irmãs, a mocidade, os senhores ou a igreja, passam o ano todinho se preparando, se organizando. Às vezes compra uma lembrança para o pregador, dá um agrado financeiro ou combustível, alguma coisa, e faz todo aquele evento, prepara tudo, na expectativa de que aconteça um movimento, de que Deus fale, de que haja um mover de Deus. Sabe por quê? Eu fico assim constrangido em pregar em festa, porque eu não fiz nada por aquilo, eu não cooperei nada por aquilo, eles se esforçaram, trabalharam e tudo. Aí eu chego, simplesmente como popstar, a estrela, entendeu? Para me destacar diante do trabalho que eles tiveram.
Não é errado você trazer um pregador, trazer um cantor, não há nada de errado. Mas eu penso que aquele irmão, aquela irmã que trabalhou com a senhora, que trabalhou com a mocidade, tem muito mais direito do que o pregador, que ninguém sabe de onde veio, de onde é, quem é, entendeu? Vem, é bem tratado, faz um jantar para o camarada, um lanche, um presente, e o dinheiro do combustível, e o irmão que passou, entendeu? Por quê? Porque foi você quem trabalhou. Então, da mesma forma, quando a gente observa outro ministério que está desenvolvendo, que é uma bênção, é porque tem alguém ali trabalhando, é porque tem alguém ali se esforçando. E eu sempre acreditei, irmãos, que se Deus usa o pastor fulano, o pregador beltrano, o cantor cicrano, se Deus abençoa a igreja A, abençoa a igreja B ou a igreja C, Ele também é fiel e poderoso para nos abençoar. Cabe a nós termos a disposição de buscarmos essa aprovação de Deus, essa bênção de Deus. Porque lá não acontece assim, e um estalar de dedo, e um passo de mágica, não, foi porque alguém se esforçou, alguém trabalhou, alguém se dedicou, alguém se empenhou, por isso aconteceu, alguém torceu a favor, não torceu contra. Então a gente precisa ter essa disposição, e se dedicar, e se esforçar, para que haja essa bênção, essa prosperidade. Então a gente fica com esse cuidado, mano. Não podemos deixar que haja divisão no reino, que haja separação, que haja má vontade, malquerência, desprezo, descaso. Não, a gente precisa lutar para que haja esse desenvolvimento na obra do Senhor. Eu comecei dizendo que às vezes o que mais atrapalha a obra do Senhor, teve um pregador que disse, um pastor de grande renome, que às vezes pode ser o próprio obreiro. Você já deve ter lido a história de Abraão e de Ló. Está lá no capítulo 13 de Gênesis. E no versículo 3, aliás, no versículo 7 do capítulo 13, diz que os pastores de Ló contenderam com os pastores de Abraão, porque o pasto, a área pastosa, não era suficientemente para os rebanhos. Não dava para tanto gado, tanta ovelha. Então os pastores de Ló com os pastores de Abraão começaram a entrar em contendas. Mas note o que eu vou falar para os irmãos. Eu aprendi isso com um amigo meu, também pastor. Note que não eram as ovelhas que estavam com questão uma com a outra, eram os pastores. Não eram as ovelhas, eram os pastores. Está entendendo? As ovelhas estavam lá tranquilas, comendo o seu capim, bebendo a sua água, brincando uma com a outra, pulando os borregos, as marrãs e tal. Mas eram os pastores que estavam tendo questão. Foram eles que deram dor de cabeça a Ló e a Abraão. Então não foi o rebanho. Então a gente precisa ter essa maturidade, essa compreensão. Eu às vezes costumo falar, e isso é uma verdade, que quando, eu acho que falei isso na reunião passada, quando a gente separa alguém ao santo ministério, separa para obreiro, a gente separa com o objetivo de que aquele obreiro nos ajude, aquela pessoa nos apoie, esteja do nosso lado. É esse o objetivo. Porque eu conheço história de irmãos em ministérios que eu fiz parte que dizia assim, ninguém está ligando para mim, mas quando eu for pastor eles vão ver. Se eu não boto moral. Não, meu irmão. Quando você você se desenvolve com o objetivo de ser uma coluna, de ser um alicerce, de ser uma base, de dar um apoio não só para o ministério, como também para a igreja. É esse o objetivo pelo qual você é obreiro, pelo qual você serve ao Senhor. Glória a Deus. Deixa eu ver aqui para a gente estar concluindo, irmãos. Eu vim só aqui fazer essa observação e dar essa motivação para os irmãos. Não era o povo que era contra Moisés. Quem se levantou contra Moisés foi Corá, Datã e Abirão, que faziam parte da liderança. Então a gente não pode deixar isso acontecer, meu. Se o seu pastor tem um projeto, tem uma disposição para fazer a obra, obviamente que ele não é perfeito, assim como eu, assim como nós não somos perfeitos, você tem que chegar junto, dentro das suas possibilidades, das suas condições, dentro daquilo que lhe compete, você chega junto. Porque o Moisés, lutando para levar o povo para Canaã, aí veio o Corá, o Datã e o Abirão,
se levantando contra Moisés, dizendo que Deus não só falava com eles, com Arão e com Míriam. E foi aquela confusão. Os irmãos sabem o que aconteceu, não vou comentar aqui, mas isso é o que pode acontecer. O apóstolo Paulo também sofreu com Alexandre, com Emineu e com Fileto. Está na Bíblia, que eram liderança. O próprio Jesus, irmão, não foi o povo que foi contra Jesus. Quando eles gritaram crucifique, foi porque os sacerdotes foram lá e fizeram a cabeça do povo para gritar, pedindo para crucificar Jesus e soltar Barrabás. Mas Jesus não tinha problema com o povo. Quem perseguia Jesus eram os sacerdotes, eram os escribas, os fariseus, os saduceus, os líderes religiosos. Então nós fazemos parte da liderança. Agora, Gamaliel é quem dá um conselho extraordinário. Um conselho fora de série. Quando eles prendem a Pedro e João por ter operado o milagre, aí o Gamaliel disse, olha, mandou ele sair, ele chamou o pessoal e disse, olha, é bom a gente deixar esses homens de mão. Porque se esse negócio não é de Deus, vai se desfazer. Agora, se for um projeto de Deus, vocês podem estar lutando contra o próprio Deus. Na mente deles, eles estavam barrando Pedro e João. Porque achavam que aquilo era um projeto do homem. E na mente dos sacerdotes, dos escribas e fariseus, do sinédrio, aquilo não era algo agradável. Então eles precisavam parar aquilo, porque aquilo não satisfazia eles. Não era o que estava dentro do projeto, da vontade, do querer, da visão deles. Então eles acharam que aquilo era errado. Então às vezes nós como obreiro podemos achar que o pastor está errado, que a dirigente do conjunto está errada, que a dirigente do círculo de oração está errada, que a coordenadora da mocidade está errada. Isso é porque você criou a sua visão. Assim como eles criaram lá e quiseram desaprovar Pedro e João. Mas aí o Gamaliel, não deixa eles de mão. Porque vai que esse negócio é de Deus e vocês se achem lutando contra o próprio Deus. Então a gente precisa ter essa noção. Eles prenderam Pedro, prenderam João, prenderam Tiago depois, mas no fim eles estavam lutando contra o próprio Deus. Por que eu falo isso? E falo com toda a convicção. Porque quando Paulo, que outrora era Saulo, pediu carta aos sacerdotes para ir a Damasco, para prender crente, bater em crente, fazer toda aquela arruaça, a Bíblia diz que Jesus apareceu a ele no caminho, ele caiu do cavalo e ouviu a voz do Senhor que disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Aleluia. Mas a quem era que Saulo estava perseguindo? Estava perseguindo os crentes, estava se levantando contra a igreja, participou da morte do Estevão. Mas quando nós nos levantamos contra a obra, contra o obreiro, contra o pastor, o dirigente, nós estamos nos levantando contra o próprio Deus, contra o próprio Jesus. Jesus foi bem claro, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor, a quem eu persigo? Eu sou Jesus. Talvez Paulo poderia até se justificar, não, Senhor, eu não persigo o Senhor, eu persigo um povo aí que diz que é crente, que fica orando na igreja, que fica pelo meio da rua entregando panfleto, fazendo concentração e pregando e vão para a igreja da glória, é esse povo que eu estou perseguindo. Pois é, Paulo, quando você persegue esse povo, você está perseguindo a mim. Então a gente precisa ter essa consciência, essa maturidade, essa compreensão e essa noção do reino, meu querido. Isso é tão interessante, meu amado. Eu estou terminando já. Eu quis vir aqui só para trazer essa motivação para os irmãos, porque a gente precisa desenvolver essa... Eu sei que é cansativo, eu tenho certeza absoluta, a gente tem noção de como é puxado, mas você precisa ter essa compreensão. Jesus Cristo disse assim uma vez, olha, quem der um copo de água fria a um desses pequeninos que crê em mim, de maneira nenhuma perderá o seu galardão, porque aquele que recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Eu passei algumas dificuldades aqui, no sentido ministerial, quando eu pastoreei por Madureira. Teve umas lutazinhas meia tinhosa, meia chata, meia desconfortante. Mas em meio
as dificuldades que eu enfrentei, tinha um irmão lá, e vocês devem conhecê-lo, ele é todo agitado, todo avexadinho, Ed Paulo. Aí teve gente até que sorriu aqui, ele é meio... Entendeu? Mas ele foi uma pessoa que me deu um apoio da beleza, com aquele jeitinho dele apressado, aquele meio avexadinho. Entendeu? Teve uma reunião lá que teve meia complicada. Disse, não, rapaz, vocês estão... Assim, vocês querem fazer do pastor? Então, se levantou, sempre estava ali. Tem umas duas coisas que ele fez que eu fiquei meio brabo. Uma vez ele comprou um microfone, meu irmão, um Arcano. Eu gostei do microfone, mas só, pastor, comprei esse microfone aqui, R$500 para o senhor pagar, viu? Eu num aperto, mano, numa situação difícil. Não, o senhor pode pagar aos poucos aí, meu irmão. Pensa que eu sofri para pagar, porque a gente passou uma dificuldade grande. Aí, um dia ele conversando, tinha, parece que, não sei se era um gelágua quebrado, um ventilador. E eu passei difícil, foi um momento difícil, eu confesso aqui para os irmãos. Aí ele pegou o gelágua, pegou o ventilador, eu não sei se foi um amplificador, e levou para consertar. Aí estava conversando eu, ele, e vocês devem conhecer a cantora Edivânia. Aí ele disse assim, agora esses obreiros ficam só cobrando do pastor e não querem ajudar o pastor? Eu ajudo. Eu peguei o gelágua, peguei o ventilador, peguei o amplificador, peguei não sei o quê, e levei tudo para consertar. Aí a Edivânia disse, mas quem vai pagar? Ele disse, o pastor. Ele disse, assim eu também ajudo. Então, mas assim, tirando isso, foi uma pessoa que me deu o apoio, que me deu a mão, que esteve ali junto, que eu ia pregar, eu levava ele para cantar, e aquela coisa ele teve. Não, pelo menos nesse aspecto aí. Mas sabe o que foi que aconteceu? Hoje ele é o pastor da igreja. Não sei se ele ainda está lá como pastor, né? Entendeu? Mas veja, é porque quem recebe um profeta na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. Quem recebe um pastor na qualidade de pastor, recebe galardão de pastor. Teve outro lá que criaram uma confusão e tudo mais, estão por aí. Eu nem sei como é que estão por aí, entendeu? Mas ele com aquele jeitinho avexado dele, meio doidinho, é quem está lá. Estão entendendo o que eu falei? Vocês entenderam o que eu falei? Então, queridos, olha só, fazer a obra não é fácil. São exigências, são questões cansativas que puxam, que exigem da gente, tá certo? Mas quando tiver reunião lá em Messias, eu quero contar com os amados lá, entendeu? Eu sempre trago uma palavra mais motivacional, mas a partir, eu acho que da próxima reunião a gente vai tratar de detalhes mais, questão mais de trabalho da igreja, atitudes, comportamento, como agir, como fazer, como ter... para que vocês possam desenvolver ainda mais na obra do Senhor. Mas lembre-se, de grão em grão a galinha enche o papo. Aos pouquinhos você vai, então numa reunião como essa, eu falei muita coisa, talvez 90% você não absorveu, mas talvez uma coisa apenas que eu falei vai ficar na sua lembrança, na sua memória, e você vai colocar em prática, você vai colocar em ação, e isso vai lhe ajudar. Então é assim que se faz os grandes homens e as grandes mulheres. Pouco a pouco eles vão desenvolvendo. Eu gosto de contar essa história de uma pastora. Eu não vi essa reportagem, mas alguém me confidenciou. Disse que um dia convidaram uma pastora para ela participar de um programa, não sei se era um podcast, alguma coisa assim. E foram feitas muitas perguntas para ela, questões bíblicas e tudo mais, e ela respondendo na lata, na tala, aquela coisa, enfim, extraordinária. Aí quando estava terminando, o repórter, o apresentador, fez a seguinte observação: aonde era que a senhora estava? Que eu nunca ouvi falar da senhora. Com tanto conhecimento, com tanto preparo, com tanta cultura. Onde era que a senhora estava? Sabe qual foi a resposta dela? Aonde eu estava? Eu estava me preparando. Então tem um momento que a gente fica no anonimato, no esquecido, mas aproveite isso. Pouco a pouco, grão por grão, passo a passo, no final você vai absorver muita coisa. Às vezes tem coisa que eu estou pregando, que eu estou falando, aí me vem na memória, não sei onde eu ouvi, não sei onde eu li, mas vem, entendeu? Então, a Bíblia diz que o Espírito Santo vos fará lembrar de tudo que você foi ensinado, tudo que você aprendeu, de tudo que você foi instruído. Mas se você não aprender, não vai ter como ele lembrar, porque você não aprendeu, não estudou. Tá bom, querido? Então, eu quero deixar essa reflexão aqui para os amados irmãos e dizer que estou muito feliz com o desenvolvimento do trabalho.